Recentemente, muitos perfis com pé progressista começaram a criar um coral de demonização à feminilidade bíblica. Como consequência, muitas mulheres, solteiras, casadas, mães, educadoras domiciliares, começaram a se sentir culpadas por querer glorificar a Deus com a sua feminilidade. Algumas realmente amam usar vestidos e saias e são acusadas de promover uma feminilidade água com açúcar. Outras cuidam do seu lar por amor à família e educam seus filhos em casa e logo são acusadas de idólatras. Esses perfis alegam que existem mulheres que não têm condições de viver da mesma forma, portanto compartilhar suas rotinas e looks é criar um peso. Mas será? De onde surgiu a ideia de que buscar servir a Deus com uma distinta feminilidade é idolatria? Ou que ser amável com seu marido e seus filhos é criar um padrão inalcançável? Ou que devemos ceder à ideologia feminista e igualitarista para provar que somos compassivas? Será que eles estão se opondo a estereótipos? Ou a própria Bíblia? Hoje eu quero te ajudar a entender o que realmente está por trás dessas alegações e para isso vamos explorar o propósito de Deus para a sua feminilidade, sabendo o que realmente é a feminilidade bíblica e o que podemos fazer para realmente viver aquilo que Deus nos chamou. A autora Rosaria Butterfield pontua que a igreja hoje está tentando seguir o mundo, mas com alguns passos de distância. Enquanto o mundo está abandonando o barco feminista em troca de ideologias coloridas, os ditos cristãos estão entrando no barco. Isso porque compraram a falsa ideia de que o desígnio de Deus é pesado, estereotipado ou ainda opressor. Note que o passo em direção ao feminismo é seguido por um outro passo rumo à negação do princípio bíblico de casamento. Isso acontece porque o movimento feminista abriu espaço para toda a atual confusão de gênero. Butterfield mostra que foi a diferenciação entre sexo biológico e gênero criada pelo feminismo que se tornou o fim do próprio feminismo. E por causa disso, o feminismo no mundo está morto. Em contrapartida, ela diz: o feminismo na igreja evangélica, porém, está vivo. Quando a igreja se dispõe a seguir o mundo e não liderá-lo, ela necessariamente permanece por muito tempo com tendências e afeições descartadas. Claramente, cristãos feministas não farão passeatas, nem criarão pautas contra a vida de bebês no ventre e talvez nem usarão o termo feminista. Então, o que eles fazem? Usam eufemismos como igualitarismo ou, pior, se auto-intitulam como complementaristas, mas negam as diferenças de papel e função entre homem e mulher. E então passam a gritar nas redes sociais que as igrejas não dão espaço suficiente para mulheres e acusam moças doces e graciosas de estarem criando um estereótipo de feminilidade e dizem que pastores que se levantam contra o feminismo nas igrejas são abusivos. Agora, o discurso igualitarista vem com uma roupagem como se o feminismo fosse bom para a igreja. Rosaria pontua que eles acreditam que a Bíblia não tem influência sobre questões de gênero porque julgam que o desígnio de Deus em criar homem e mulher é antiquado e opressor. Feministas cristãs ainda dizem que a liderança de Adão é consequência da queda, chegando a chamar de pecado. E ainda que a Bíblia não tem garantia sobre a submissão da esposa ao marido, nem que os pastores e presbíteros devem ser homens. Chegam ao ponto de tentar contextualizar e depois descartar de vez passagens bíblicas que falam sobre submissão da esposa ao marido. Rosaria Butterfield, ex-professora de inglês e estudos femininos na Syracuse University, autora de livros como Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável e 5 Mentiras da Nossa Era Anticristã, mostra qual é a estratégia delas. Tais feministas acreditam que o feminismo oferece um corretivo ao cristianismo, porque sem ele, a misoginia, ódio às mulheres, correrá desenfreado com o apoio bíblico. Sem o feminismo para o resgate, argumentam elas, a igreja promoverá involuntariamente o abuso sexual através de dar perpetradores poder extremo e desenfreado
e abuso espiritual, proibindo uma mulher de usar seus dons de ensino no púlpito e de assumir o papel de pastor e presbítero. Isso é uma mentira. Vamos entender algumas coisas. Primeiro, Gênesis 1, 27 e 28, aprendemos que Deus criou homem e mulher à sua imagem. Portanto, refletimos essa imagem ao abraçar e amar o desígnio que nos foi dado. Segundo, Deus concedeu alguns papéis exclusivamente aos homens e outros às mulheres. Não podemos esquecer que a cobiça e inveja é a mãe de todos os outros pecados. Então, cobiçar o papel e natureza que Deus deu ao outro abre espaço para todos os tipos de pecado. E terceiro, como Rosária diz, o desígnio de Deus e a visão tradicional bíblica acerca de homens e mulheres é bom, verdadeiro e belo. No momento que o feminismo entra pelas paredes da igreja evangélica, corrói completamente o senso de fidelidade às escrituras, de proteção das ovelhas, coragem cristã, de não conformidade ao mundo e de cuidado aos mais vulneráveis. Rosária pontua assim: quando o feminismo é a ferramenta interpretativa para a leitura das escrituras, a poderosa e sobrenatural palavra de Deus se reduz a uma ferramenta facilmente manipulável da sociologia, revelando jogos de poder e opressores e não oferecendo nenhuma esperança além da criação de novas possibilidades e novas palavras para expressar a interminável dor de alguém. Em outras palavras, o igualitarismo falsifica passagens bíblicas dando um significado diferente. Por exemplo, a história encorajadora e confrontadora de Débora, em Juízes, não é uma lição sobre a capacidade da mulher liderar um povo e um exército. Ao contrário, é um exemplo do que acontece quando homens se recusam a abraçar o papel de liderança e proteção que Deus lhes deu. Tanto que Deus não permite que Baraque derrote o inimigo de Israel. E então Jael é levantada para isso. A vida de Débora não é o normativo, mas foi algo que precisou acontecer para que homens se levantassem para cumprir o chamado de Deus. Ou ainda, feministas cristãs entram naquilo que vou chamar de ironia de Provérbios 31, porque grupos mais progressistas foram os primeiros a alegar que é errado fazer uma ênfase em Provérbios 31 como um exemplo que mulheres cristãs precisam seguir. Diziam que apontar para essa passagem é criar culpa porque nenhuma mulher consegue fazer o que está descrito ali. Mas, ironicamente, estes mesmos grupos estão se levantando para dizer que ela trabalhava fora de casa todos os dias, portanto, mulheres cristãs precisam trabalhar fora também. Resumindo, elas querem fazer uma ênfase em Provérbios 31 apenas quando contribui para o seu próprio discurso. Isso é reduzir a palavra de Deus poderosa e sobrenatural a uma ferramenta manipulável da sociologia. Rapidinho, já o vídeo vai voltar. Mas antes eu queria compartilhar uma coisa com você. Você sabia que 64% de vocês que estão assistindo esse vídeo não são inscritos no canal? Pois é, você pode estar ajudando para que o YouTube esteja recomendando mais conteúdos como esse para mais pessoas, ajudando para que a palavra de Deus possa estar alcançando mais pessoas. Basta você dar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Tudo bem fácil, você vê aqui embaixo. Então, muito obrigada pela sua ajuda. Outra coisa que acontece no igualitarismo é a cobiça do papel masculino de forma que desprotege as mulheres. O mandato cultural de Gênesis de se multiplicar e dominar nos traz belas imagens do projeto de Deus. O homem lidera, protege e provê. A mulher cuida, gera e nutre. Nas palavras de Butterfield, a ordem criacional de liderança bíblica descreve a prática bíblica da liderança masculina responsável, atenciosa e sacrificial no lar e na igreja. Como complemento ao papel de liderança do marido, sua esposa, sob a liderança do marido, ajuda a administrar a criação de Deus e a cumprir o mandato da criação. A liderança bíblica não é um mal a ser apagado, mas sim o desígnio de Deus de expulsar os lobos da cidade. Agora, eu sei que a palavra patriarcado pode doer nos nossos ouvidos modernos. Talvez você, assim como eu, tenha aprendido que o patriarcado era o mal do feudalismo, da era medieval e do Brasil colônia. Mas será que paramos para pensar sobre sequer o que significa patriarcado?
Simplesmente é uma liderança masculina. A Rosária coloca assim: o patriarcado bíblico protege as mulheres, dando à esposa um homem piedoso como cabeça para amá-la, protegê-la. Uma filha, um pai piedoso, uma mulher solteira, uma igreja para protegê-la. Eu achei essa citação muito poderosa, porque esse é o padrão bíblico. Perceba que Butterfield não está falando sobre qualquer patriarcado, mas um bíblico. Isso não abre espaço de abuso de autoridade porque reconhece que toda autoridade é específica. Portanto, quando uma autoridade sai daquilo que foi prescrito por Deus, entra em tirania. Mas biblicamente exercido na igreja e no lar, a liderança bíblica protege a esposa, a filha, o filho e as ovelhas da congregação. E ainda diz mais: o patriarcado bíblico é uma bênção, não um crime. E as mulheres que apoiam a inerrância bíblica e o cumprimento dos papéis bíblicos de gênero apoiam e edificam o patriarcado bíblico de boa vontade e com alegria. E já prevendo algumas respostas, Rosária diz: para muitas mulheres cristãs, o padrão bíblico parece pesado e indesejável e pode parecer perigoso, desatualizado e injusto. O padrão de Deus não é o problema. Os mandamentos de Deus nunca são pesados. Os mandamentos de Deus são a expressão do amor de Deus. Se o problema não são os mandamentos de Deus, qual é? O problema é a nossa resposta pecaminosa. Eu acho interessante que nós enxergamos o padrão bíblico visto claramente no mandato cultural. Ambos, homens e mulheres, são chamados a exercer domínio. Homens e mulheres são chamados a trabalhar. Agora, o trabalho da mulher não deve ser autocentrado nem egoísta. A mulher de Provérbios 31 nos mostra que o trabalho é em favor do outro, em favor do lar. O foco dela é abençoar o seu lar, ou seja, trabalhando em casa, de casa ou buscando flexibilidade de horas. O chamado da mulher é nutrir as almas que estão no seu lar. Negar isso é abrir mão de beleza e glória. Sobre isso, Rosária pontua: ao negar a centralidade do decreto da criação na definição da mulher e da sua glória, o feminismo insulta as mulheres. Pior ainda, o feminismo não pode oferecer as proteções contra a violência que promete. Na verdade, o feminismo se tornou um lugar de tanta confusão que não consegue definir o que é uma mulher. O mundo afora não sabe o que é uma mulher, mas biblicamente, mulher é aquela que Deus chamou para ter a natureza capaz de gerar e nutrir vida, de forma espiritual e biológica, para ser a glória da glória, aquela que glorifica. Isso não é um padrão inalcançável ou maçante, é belo e real. Não se reduz a usar vestido e saia, mas pode incluir isso como uma forma aparente de feminilidade. Sua gentileza e amabilidade nas palavras nada mais é do que o fruto do Espírito sendo manifesto por meio da sua santificação. Suas roupas modestas são reflexo de sabedoria, humildade e castidade. Afinal, seria estranho pensar que uma mulher piedosa seria rude e grosseira com sua família, usando um conceito mundano de força para disfarçar o pecado. Como Abigail Dodds diz, ela está representando as virtudes que são encontradas no próprio Deus. A mulher piedosa é forte, mas não com sua própria força. É a força de Cristo nela. Isso lhe dá espaço para o autossacrifício. Como Rachel Jankovic diz, o mundo odeia o cheiro desse sacrifício porque é o cheiro da graça. Eles odeiam porque é o cheiro de algo vivo e ardente ao mesmo tempo. Algo que é impossível sem um Salvador ressuscitado. O chamado de Deus para mulheres não é nada de água com açúcar. É uma tarefa que exige coragem, domínio próprio, não conformidade com o mundo, autossacrifício, humildade, força e confiança em Deus. Não é voltar para a era georgiana ou vitoriana e viver como se fosse uma personagem de um livro da Jane Austen. As mulheres daquela época tinham seus vícios e pecados. A feminilidade bíblica é buscar algo melhor, é impactar o mundo começando pelo lar e pela santidade pessoal. Exige a capacidade de poder olhar para o passado, notando onde elas acertaram e onde erraram. Erraram, por exemplo, em buscar uma boa moralidade sem Cristo. Exige a capacidade de olhar para o mundo de hoje, notando que abriram mão da moralidade
e de Cristo. Exige a capacidade de olhar para o futuro firmada nas promessas de Deus e avançar na certeza de que as portas do inferno não prevalecerão. O futuro da Igreja do Senhor Jesus é brilhante porque Ele nos deu uma missão e nos fortalece em cada passo até a completude. Veja, algumas vezes pode ser difícil colocar em prática ou o pecado mancha alguns desses momentos. Mas como Rosaria Butterfield diz, a simplicidade, a beleza e a perfeição da ordenança da criação podem ser prejudicadas pelo pecado, mas não pelo plano perfeito do projetista. O igualitarismo é uma tentativa de colocar a mentalidade deste século na Bíblia. Mas a Bíblia não muda de acordo com o tempo em que vivemos. A Bíblia é a palavra de Deus, inerrante e infalível, que não muda. Céus e terra vão mudar, mas a palavra de Deus não. Minhas irmãs, amemos a palavra de Deus e o desígnio que Ele nos deu. Como Rosaria conclui, ser feito de acordo com um padrão não implica tirania de um modelo antiquado. Os padrões bíblicos criados por um Deus amoroso aos seus filhos não são rígidos, são reveladores. O que fazemos com estes padrões de Deus revelam muito sobre quem nós somos. O chamado de Deus para nós está no Salmo 118, 6, que diz: O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem ou as feministas? Não tenha medo de seguir o padrão bíblico, porque ele é bom e glorioso. E isso inclui também a beleza de viver a modéstia bíblica sem medo. E para aprender mais sobre isso, clica nesse vídeo aqui. Eu espero que você tenha sido abençoada. Não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho. Com a graça de Deus, nos vemos na semana que vem.